Bom dia a todos. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que se faz presente, possa nos abraçar nesse instante e fazer com que deixemos lá fora todos os nossos problemas, todas as nossas mazelas, e que dediquemos pelo menos uma horinha aqui ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Num dia como hoje, é difícil a gente não falar de um outro assunto que não envolva essa figura tão importante na nossa vida e importante na sociedade, que é a mãe. E qual é a maior preocupação das mães? A família, né? A mãe, a maior preocupação é manter a família unida, fazer com que a família seja bem alicerçada, né? E para isso nós vamos estudar um pouquinho hoje do Evangelho de Jesus, no capítulo 14, que nos traz a mensagem sobre a nossa parentela corporal e espiritual. Nesse capítulo também Jesus nos fala sobre o seu mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E a gente vai discutir um pouquinho sobre tudo isso nesse tempinho que nós vamos passar aqui junto. Mas para isso, vamos entender um pouquinho o que é a família, né? Família, a gente pode definir como um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si, vivem na mesma casa, formando um lar. Geralmente ela é composta por um pai, uma mãe, um filho ou mais. Não é isso a família que a gente conhece? Pois bem, só que a nossa sociedade, o nosso mundo, está passando por sérias transformações. E hoje, no nosso dia a dia, a gente não vê somente esse tipo de família, não é verdade? Quais os tipos de família que a gente tem visto hoje em dia? Nós vamos falar algumas. Por exemplo, nós temos hoje a família monoparental. O que seria isso, a família monoparental? Ela é composta por apenas um dos genitores, que seria o pai ou a mãe. Todos nós devemos conhecer uma família assim, né? E vários são os motivos que podem acontecer isso. De repente, o divórcio, a viuvez, né? E aí fica o pai ou a mãe compondo aquela família, sendo o alicerce daquela família. Essa é a família monoparental. Nós encontramos também a família comunitária. Todos de nós também já vimos algum caso assim. É aquela família onde há vários adultos e todos eles são responsáveis pela educação das crianças, né? Geralmente isso acontece quando o casal, às vezes, casa, vai morar com o sogro, com a sogra, ou com o pai, com a mãe. Ou então a família vai aumentando, aí vem um cunhado morar junto, vem um tio, e todo mundo dá palpite na vida de todo mundo, né? Isso a gente vê muito hoje em dia também. Essa é a família comunitária, né? Nós temos também, acho que essa é a mais moderna, né, que nós estamos vendo, e ninguém de nós está aqui para julgar, dizer que está certo ou que está errado, mas a gente vê a cada dia se formar a família arco-íris. O que é a família arco-íris? É aquela formada por um casal homossexual, que a cada dia está aumentando mais na sociedade. E esse casal já está muito afoito em compor família, no caso da adoção dos filhos, né? E está aí, é uma realidade, não estamos aqui para julgar, mas também para tentar entender. E nós temos que entender que o objetivo da família é o amor. E onde há amor, Deus está presente, né? Nós temos a família contemporânea, que ela é caracterizada pela inversão dos papéis. O que seria isso? A mulher passa a ser o esteio do lar, né? E o pai assume as funções da mãe, né? Que vira o pai, né? O pai fica em casa, o pai da educação, o pai cozinha, o pai leva para a escola, o pai vai para a reunião do colégio. E isso está acontecendo muito hoje na nossa sociedade, porque a mulher avançou muito no mercado de trabalho, ela se sobressai, e às vezes o marido, por certas dificuldades, perde o emprego, e
e ele assume essa função dentro do lar, né? Temos a família real, que é tudo um conto de fadas, né? Não é maravilhoso a gente ver a história da família real, né? A Kate acabou de dar à luz, a mulher nem dor sente, né? Ela sai do hospital e já vai para casa. Essa é maravilhosa, né? Além de ter dinheiro, luxo, os filhos já nascem em berço de ouro, não vão se preocupar em ter que trabalhar, não é assim? Existe essa família também que nós conhecemos. E existe a Sagrada Família, né? Que é Maria, José e Jesus, que essa sim deveria ser o espelho para todos nós, né? Uma família que veio à Terra para ensinar-nos o que é o amor, o que é o verdadeiro amor, né? Mas quando eu estava falando de cada tipo de família aqui, eu tenho certeza que na cabeça de cada um, como quando eu estava estudando esse texto, não existe a família perfeita, existe? Quem aqui conhece uma família perfeita? Eu não conheço. Né? Nem é na real lá, que tudo parece que é maravilhoso, eles têm os problemas deles, não tem? E por que não existe a família perfeita? Por que a gente não encontra a perfeição? Porque, segundo o Evangelho, os laços de sangue não estabelecem os laços do Espírito. Nós, pais, fornecemos o material genético para os nossos filhos, mas nós não fornecemos o Espírito. O Espírito vem pronto, não é? Da mesma forma que os nossos pais ofereceram material genético para nós, eles não ofereceram o nosso Espírito. E quando a gente vai analisar isso, aqui, na nossa ignorância, no nosso plano terrestre, e a gente vê que está tudo errado, que a gente não encontra perfeição em nada, a gente fala, está tudo uma bagunça, as famílias não se amam, está tudo desagregado, porque a gente está buscando explicação no plano terrestre. Nós estamos buscando explicações no nosso sangue. Ah, mas o meu avô e a minha avó não era assim. Mas o meu pai não era assim. Por que o meu filho é assim? Ora, porque ele é um espírito independente. Ele traz consigo várias e várias e várias experiências. Eu sempre digo que quando a gente olha um bebezinho lindo, maravilhoso, dormindo, e a gente fala, ai, que anjinho, né? Mal sabe a gente que ali tem milênios e milênios e milênios de experiência. E a gente acha que é algo que está começando agora. Fui eu que fiz. Olha que lindo. Vai ser do jeito que eu quero. E aí a gente se decepciona. Aí a gente entra em colapso. A gente acha que a sociedade não vai ter mais jeito, porque está tudo bagunçado, né? Se a gente sentar com os nossos avós, com as pessoas mais antigas, e tentar relatar para eles esse tipo de família mais nova que está surgindo na sociedade, eles vão achar um absurdo. E às vezes até para a gente é mais difícil de entender, né? Porque a gente analisa muito no imediatismo. E Jesus deixou tão claro para nós lá atrás que esses laços são formados lá na espiritualidade, né? E geralmente os espíritos que encarnam na mesma família, geralmente são espíritos simpáticos, que a gente já vem há um certo tempo, uma longa jornada caminhando junto. E por isso que a gente se ama, né? Quem aqui vai falar que não ama o pai, a mãe? Pode brigar, pode se desentender, mas ama. Todos nós amamos. Só que, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, também é colocado no nosso seio familiar espíritos antagônicos. Quais são esses espíritos? É aqueles que dão trabalho para nós e que nós damos trabalho para eles. Porque eles vêm com a função de nos ensinar. Ele vem com a função de fazer-nos entender que é através do amor que faremos os resgates das nossas existências passadas. E quais são esses seres antagônicos que a gente recebe em nosso lar?
a gente recebe filho problema, não recebe? Aí a gente fala assim, meu Deus, eduquei todos iguaizinhos, por que que esse deu errado? Eu fiz tudo e não tem jeito. Porque ele é um ser único. A gente não deve generalizar ninguém. Todos nós aqui nessa sala hoje, cada um está pensando de um jeito. Cada um tem um histórico. Nos casamos idealizando um matrimônio perfeito, e às vezes, com o passar do tempo, os nossos maridos vão ficando difíceis, as esposas também, né? E vai ficando tudo muito complicado, a gente vai sofrendo muito. E aí a gente fala, não dá, para mim não dá, vou cair fora. Sem o menor esforço, a gente pula fora. Nós temos em nosso lar muitas arestas a serem aparadas, né? Nós vemos tantos exemplos de filhos perdidos dentro da própria casa. Filhos que não dialogam com o pai, com a mãe. Os filhos estão distantes, morando sob o mesmo teto. Envolvidos nesse mundo material, envolvidos nesse mundo virtual, que é tão encantador. É muito mais interessante ficar numa sala de bate-papo, é muito mais interessante eles ficarem num grupo do WhatsApp, do que sentar e conversar com o pai e com a mãe. E por que que eles acham que é mais interessante? Será que não somos nós que não estamos entrando no mundo deles também? Será que somos nós que não temos que abaixar a guarda e pararmos de impor um pouco, chamá-los à realidade? E eles entenderem que dentro do lar a coisa é diferente. Nada é proibido. Não adianta a gente, no mundo de hoje, falar para os nossos filhos que eles não vão ter um celular, que eles não vão ter um grupo de WhatsApp. Eles vão falar que planeta você vive. Mas os limites são necessários. E esse é o trabalho duro que nós temos que ter para manter a harmonia do nosso lar. A semana retrasada, eu fui assistir uma palestra de um pedagogo no colégio dos meus filhos, e eu achei muito interessante. Eu visualizei ele até, assim, uma inspiração, mas quase um ET para a nossa atualidade. Porque ele mora em São Paulo, tem 6 filhos adolescentes, e ele nos disse que na casa dele tem um carro, e são todos adolescentes, e uma TV. E ele faz com que os filhos assistam TV todo mundo junto na mesma sala. E o que acontece? Ele fala, não, mas não é que eu falo, eu vou assistir o futebol e todo mundo tem. Não, é um sorteio. Aquele que for sorteado, todo mundo põe as suas opções, e os outros têm que ficar assistindo o programa do outro. Achei, de certa forma, meio autoritário, mas pelo jeito funciona. Porque ele fala, nós ficamos assistindo, de repente um emburra, falando, não quero assistir mais, tal. Dali a pouco começa a prestar atenção, aí a gente discute o que está sendo passado no programa, né? Mas é uma técnica, fica aí a dica, eu ouvi, achei interessante, não sei se é possível a gente colocar isso no nosso lar, mas eu sei que eu era muito mais feliz quando a gente tinha uma TV só em casa. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, porque era uma forma da gente ficar junto, da gente sentar junto, né? Hoje cada um vai para o seu quarto, cada um vai fazer o que quer. E estamos perdidos dentro do nosso próprio lar, né? Nós vemos muitas famílias sendo dilaceradas pelo ódio, pela ganância, pela falta de fé, pelo egoísmo. Aqui a casa tem um atendimento fraterno. Atendem pessoas a semana toda. Nós temos o trabalho de sábado, só do sábado a gente atende, e não tem um só problema que a gente vai conversar que não esteja envolvido a família. Que a família está se perdendo,
que tem um filho sendo buscado pelas drogas, ou que tem um pai saindo de casa, ou uma mãe saindo de casa. Esse problema é uma febre que nós estamos vivendo. E nós temos muita responsabilidade nisso. Nós estamos vendo os problemas e a gente não sabe como resolver. E a gente vai deixando a bola de neve passar. E quando eu digo que nas famílias está faltando fé, porque não tem Deus nas famílias. As pessoas não se preocupam mais em buscar Deus, em ensinar seus filhos que existe um ser maior que governa tudo. Nós, na busca do ter e não do ser, nós nos preocupamos em dar uma boa escola para os nossos filhos, e dar um bom curso de inglês, as nossas menininhas fazerem balé, os filhos fazerem futebol. Mas não nos preocupamos em trazer nossos filhos para a evangelização. Nós não nos preocupamos em ganhar meia horinha durante a semana e fazermos o evangelho no lar. E mostrar para eles que o nosso lar também é casa de Deus. Que a espiritualidade é amiga, é muito bem-vinda no nosso lar. E se nós não ensinarmos isso a eles, quem vai ensinar? Será que o amiguinho ali de fora, no meio da balada, eles vão aprender isso? Não vão. A responsabilidade é nossa. Nossa, e quando eu digo nossa, a mulher, a mãe, ela tem uma responsabilidade muito maior nesse sentido. Porque nós fomos tocadas através da maternidade. Deus nos confiou seres para que nós colocássemos eles no caminho do bem. Diz no Evangelho que existe um certo momento na nossa evolução espiritual que a gente empaca e que não vai. E que só através da maternidade a gente consegue se desenrolar de novo. Por isso que vocês homens já vieram na condição de mães e virão novamente. Porque todos nós temos que ser tocados por esse amor profundo. Porque é um amor desinteressado, um amor diferente. E esse amor diferente, desinteressado, nós temos que entender que não é formado só pelos laços de sangue. Nós temos que entender que as nossas famílias são formadas pelos laços espirituais também. Só que para nós chegarmos a essas famílias de laços espirituais, que é o que o Mestre nos ensina, que um dia seremos uma família universal, aquela família de laço espiritual, que nos amaremos sem qualquer rancor, sem qualquer mágoa, sem qualquer interesse. Mas para chegarmos nesse nível, o nosso passaporte é a família de laço de sangue. Porque não adianta eu ser apaixonada pelos meus amigos aqui do centro, a gente se dá muito bem, nós não temos problema, se eu pudesse eu ficava aqui na casa o dia todo, porque como é bom, a gente se afiniza. Mas eu tenho uma amiga que eu gosto mais dela do que da minha irmã. Como é que pode isso? Pode. Porque nós já estamos ligados pelos laços espirituais. Só que não tem como eu participar dessa família universal se eu não estiver em harmonia com a minha família de sangue. Porque esse é o passaporte. Então, nós temos que trabalhar os nossos problemas lá na nossa casa. Com aquele ser mais difícil, é aquele que a gente tem que enfrentar. O filho bonzinho é gostoso, né? Aquele que não dá trabalho, a gente quer estar perto. A gente quer fazer carinho. Mas aquele filho problema, aquele chato, a gente fala, ai meu Deus, não tem nem vontade, né, de estar perto. Já vem ele de novo com os problemas. É muito fácil nós amarmos aquela tia, aquele tio, aquela cunhada, que a gente se afiniza. Mas e o resto da família? Existe uma piada muito triste na sociedade, que todo mundo fala mal de sogra, né? É motivo de riso em qualquer situação. Todo mundo fala mal de sogra.
Só que a gente se esquece que se tivermos filho, um dia, fatalmente, nós seremos sogra. E aí? A gente vai querer que nos tratem assim? Como um ser maligno, né? Ou será que nós vamos agradecer a essa pessoa por ter nos dado o presente, de ter nos dado o filho dela, para que a gente dividisse uma vida, ou a filha dela? A gente não consegue pensar assim, né? A gente ainda está engatinhando, ainda enroscando nessas coisas muito banais da nossa vida, do dia a dia. E nesse mesmo trecho do Evangelho, Jesus nos diz: honrai vosso pai e vossa mãe. O que Jesus nos diz com isso? O que é honrar o pai e a mãe? A Rose, na prece dela, na hora que ela iniciou, ela disse assim: gente, tenham paciência com seus pais, com a sua mãe. Porque é assim, quando a gente é pequenininho, somos totalmente dependentes deles, não é assim? E a vida é realmente um ciclo, vocês percebem? Lá no início, o que a mãe faz com a gente? Ela troca as nossas fraldas, ela dá o leitinho, ela faz com que a gente cresça saudável, cuida. Quando a gente está pronto, bom, até logo que eu estou indo. Obrigada, mãe, obrigada, pai, vou ganhar o mundo. É errado? Não, claro que não. Somos espíritos independentes, temos que nos desligar, temos que crescer, mas jamais esquecer de onde viemos. Jamais esquecer que um dia, se não fosse eles, não estaríamos aqui. E a gente tem uma memória curta, a gente esquece. Se lá na velhice nós tivermos que trocar a fralda da nossa mãe, nós vamos achar que está puxado. Vamos falar assim: nossa, mas minha mãe dá trabalho, minha mãe não dorme de noite, nossa, minha mãe resmunga. E nós? Quantas noites em claro ela passou? Isso é honrar o pai e a mãe. Honrar os princípios que nos foram ensinados lá atrás. O princípio da honestidade, da bondade, da caridade. E Jesus é tão maravilhoso, mas ele complica, as palavras dele eram bem complicadas. Nesse mesmo texto, lá embaixo, diz assim: e Jesus estava dizendo aos seus apóstolos, que quando alguém lhe interrompeu e disse: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Quer que eu mande? Ele falou: não. Minha mãe e meus irmãos são vocês. Se a gente parar aí, vai falar: meu Deus, ele fala lá em cima que é para honrar pai e mãe. Quando a mãe chega, ele fala: não, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Nesse momento, ele não estava renegando Maria, mas sim incluindo todos aqueles que pensavam como ele, todos aqueles que seguiam os preceitos de Deus na sua família espiritual. Em momento nenhum ele disse: não, ela não é minha mãe, ela não é nada. Pelo contrário, ele disse: todos vocês também são minha família. E nós temos que pensar na família como um todo. Acertando lá em casa, para poder amar quem está fora dela. Porque se está difícil do portão para dentro, do portão para fora vai estar mais ainda. Porque aquele que não sabe amar a mãe, dificilmente ele vai saber amar a esposa. Dificilmente, se ele não sabe amar o irmão, ele não vai saber amar um filho. E aí, como é que fica? Vai tudo se complicando, né? E nessa responsabilidade que nós temos como mãe, no dia de hoje, a gente tem que repensar muito. Está muito difícil ser mãe hoje em dia. Tanto que ninguém mais quer ter filho. Todo mundo tem um só e fala: tá bom demais.
Não quero, está muito complicado. Educar, está muito complicado. Amar. Porque lá fora, o mundo está oferecendo coisas mais interessantes. E nós estamos confundindo o amar com grande liberdade. E é por isso que o mundo está tão assim. Nós temos que entender que amar o nosso filho de verdade é perguntar para eles: onde você vai? Com quem você vai? Que horas você volta? A gente já não faz mais isso, porque, não, hoje é careta perguntar. Não é careta. É um ser que está sob nossa responsabilidade. Nós estamos vendo jovens tão moços, que vão em balada, que vão em boates, que nem têm idade para isso e estão indo. Aí, quando chega uma autoridade nova na cidade e começa a bloquear, o povo começa a odiar o cara, sendo que ele só está aplicando a lei. E se existe a lei, é para ser cumprida, não é assim? As leis de Jesus não foram feitas para ser cumprida? A lei dos homens também, né? Amar, gente, é quando eles vêm e apresentam um amiguinho novo para nós, porque mãe tem disso. Mãe tem uma mediunidade que é coisa de louco. Elas não sabem, mas todo mundo sabe, todo mundo tem. A gente bate o olho e fala, isso não é legal. Mas ele está tão empolgado com aquele novo amigo, com aquela nova amiga, que a gente fala, ele está tão feliz, deixa ele, né? Vamos confiar na nossa intuição. Se não bateu, vai atrás, pesquisa, vê quem é o pai, quem é a mãe, como é que é a casa dessa pessoa. Vamos tentar cercar, vamos tentar acudir enquanto é tempo. A minha vida inteira, eu vi isso dentro de supermercado. E aí depois a gente vai correr atrás lá na frente, não dá mais tempo. As crianças dentro do supermercado tomam Danone, chupam bala, comem bolachinha. Aí a mãe, quando está quase chegando no caixa, ela pega a embalagem e joga no lixo. E a criança vai vendo aquilo. Toda vez ela vai no supermercado, come e joga no lixo. O que eu estou ensinando para o meu filho? Que ele pode pegar, comer e não pagar. Nós temos que ensinar, olha, isso aqui não é seu. Não importa se seja uma bala do Walmart. O Walmart é rico demais. O que é uma balinha para o Walmart? Não. Se você não ensinar para ele que a bala é do Walmart, ele não vai entender depois que os milhões de dólares também é do Bill Gates. E aí? Ele vai querer para ele. Aí como que a gente vai podar isso lá na frente? Não tem como, não dá tempo. Hoje a gente está muito envolvido, a sociedade, o adolescente, o menor, não pode trabalhar. Não é assim? Não pode. É lei. Então vamos respeitar a lei. Só que dentro da nossa casa, nós podemos violar essa lei. Porque aquele que não sabe cuidar das próprias coisas dentro do lar, como é que ele vai cuidar lá fora da sociedade, das coisas, dos bens em comum? Não é burlar a lei, fazer os nossos filhos lavarem a louça que sujou, o prato que comeu, arrumar a sua cama. Não é violar a lei, quando eles pequenininhos, riscam toda a nossa parede, porque eles adoram, né? Criança eu nunca vi gostar de escrever na parede. A gente pegar uma buchinha com detergente lá e falar, olha, você sujou, vamos limpar agora? Porque tem uma consequência. Porque senão ele vai chegar na escola e vai pôr fogo na cortina e vai achar que é legal. Porque nós não ensinamos. E a gente fica se protegendo, querendo criá-los numa redoma de vidro, né? Nós temos que deixar eles assumir as suas ações, as consequências das suas ações, mesmo que isso corte o nosso coração. Porque é duro a gente ver o outro pagando por seus erros, né? Principalmente aqueles que a gente ama, né? A coisa mais difícil para nós, mães, pais, é dizer não. Não é verdade? E existem situações que nós temos que dizer não.
Eu quero ir em tal lugar. Você sabe que lá não é legal. E você sabe que eles vão te odiar, porque eles odeiam a gente quando a gente fala não. A gente olha para os olhinhos deles e vê que eles estão morrendo de ódio. Mas é melhor que eles nos odeiem agora. Então, vamos dizer não sem remorso. E vamos manter o não, né? Porque às vezes a gente fala não e depois volta atrás. Aí não adianta. Mãe, você não mexa no meu celular. Isso é invasão de privacidade. Quem paga a sua conta? Por que invasão? Você tem alguma coisa de errado no seu celular? Não. Então, o que tem de errado eu ver? O que tem de errado se você abre a minha bolsa e pega dinheiro na minha carteira? Mãe, posso mexer? Posso. Pode. Por que eu não posso mexer na sua mochila? Isso eu acho que é uma relação de confiança e não de invasão de privacidade. Não deveria nem existir senha, né, para a gente bloquear os nossos aparelhos, porque não tem lógica isso, né? O Evangelho nos diz que filhos são como uma bela árvore. E para a gente manter uma bela árvore dando flor, dando fruto, o que a gente tem que fazer? Se a gente só plantar e deixar ela lá, ela vai acontecer isso? Não vai. O Evangelho diz que a gente tem que podar os galhos que estão saindo podres, para que ela produza bons frutos, né? Mas para que a gente consiga tudo isso, um bom trabalho é feito muito através de muita conversa, muito diálogo, de livros, de trocas de experiências, né? Muita gente procura psicólogos, terapeutas, ajudam. Mas eu digo uma coisa, gente, experiência própria, e eu acho que de muitos dos que vocês que estão aqui, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, somos pessoas de bem, que queremos um mundo melhor. E tenho certeza que lá atrás, nossos pais souberam cortar nossos galhos, souberam fazer as aparas, mas principalmente, nossos pais nos deram exemplos. Porque um exemplo vale mais do que 1 hora de conversa. Uma atitude vale mais do que 10 sessões de terapia. E eu falo o seguinte: não importa o tempo que passemos com os nossos filhos, não tenhamos remorso de termos que sair para trabalhar, para ganhar o pão, porque o que importa é a qualidade do nosso tempo. Minha mãe nos deixou muito cedo. Ela desencarnou, eu tinha apenas 10 anos. E por incrível que pareça, eu me lembro de cada ação dela. E eu me lembro de poucas vezes que ela sentou para conversar. Falava muito pouco, mas dizia muito. Mas eu me lembro, é incrível dizer isso, as pessoas falam, não acredito. Eu lembro do cheiro dela. Sabe por que eu lembro do cheiro? Porque ela me abraçava, ela me beijava, ela me pegava. E nós não fazemos isso com os nossos filhos. Mantemos distância. E isso é muito importante. O abraço, o cheiro, isso fica para sempre na nossa memória. E lá na frente, na nossa vida, quando a gente estiver numa situação difícil, a gente vai lembrar daquilo que foi nos ensinado. E os nossos filhos também vão. De repente, no momento, quando lhe oferecerem droga lá fora, porque infelizmente hoje no mundo, 85% dos jovens já têm contato com alguma droga, ou teve ou terá. Eles vão lembrar da base que teve lá fora, lá atrás. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, frisando bem que é o exemplo que mais vale em nossas vidas. É o exemplo que vale na sociedade. Nós somos exemplos para todo mundo, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu vou deixar aqui uma mensagem para as mães, para todos nós, mas principalmente para elas, nesse dia tão lindo, em que a gente comemora uma data tão especial, que foi criada lá em 1905, por Anna Jarvis, uma menina americana,
que perdeu sua mãe, filha de pastores, e ela resolveu homenagear a sua mãe naquele ano, oferecendo 500 cravos brancos para cada mãe que frequentava a sua igreja. Mas a intuição dela não era esse mercado alvoroçado que todo mundo quer dar presente. Mas ela queria oferecer o cravo, simbolizando a pureza, o verdadeiro amor e a gratidão a todas as mães. E a gente bagunçou um pouquinho, né? Deturpou a ideia de Ana. E nesse dia de hoje, com essa mensagem que eu vou ler agora, eu gostaria de resgatar essa intenção. Mãe, quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendê-lo na geladeira, e imediatamente eu tive vontade de fazer um monte deles para te dar. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você dando comida para um gato de rua e aprendi que é bem legal cuidar dos animais. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você fazer o meu bolo favorito e aprendi que as coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida. Quando você pensava que eu não estava te olhando, ouvi você fazendo uma oração e aprendi que existe um Deus com quem eu posso sempre falar e com quem eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer comida e levar para uma amiga que estava doente. E aprendi que todos nós devemos tomar conta um dos outros. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. E aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar aqueles que nada têm. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu percebi que você me dando um beijo de boa noite e me senti a pessoa mais amada e mais segura. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você tomando conta da nossa casa e de todos nós. E aprendi que temos que cuidar com carinho daquilo que temos e das pessoas que gostamos. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você cumprir com todas as suas responsabilidades, mesmo quando não estava se sentindo bem, e aprendi que eu tinha que ser responsável também. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi você se desculpar com uma amiga, embora tivesse razão, e aprendi que, às vezes, vale a pena abrir mão de um ponto de vista para preservar a amizade e o bem-estar dos relacionamentos. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos e aprendi que, às vezes, acontecem coisas que machucam, mas que não tem nenhum problema a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu percebi você cuidando do vovô com carinho e atenção, e aprendi que devemos tratar bem e respeitar aqueles que nos cuidaram na infância. Quando você pensava que eu não te olhava, foi que aprendi a maior parte das lições que precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando crescesse. Quando você pensava que eu não estava te olhando, eu olhava para você e queria lhe dizer: obrigada por todas as coisas que eu vi e aprendi com você quando você pensava que eu não estava te olhando. Feliz Dia das Mães a todas. Muita paz, Senhor.